Esse vídeo é para você que está caminhando, mas sente que está sozinha e que nada está fazendo sentido na sua vida. Me dê uns minutinhos da sua atenção, precisamos de conversar. Fala, Forjadas, é muito bom estar aqui com você nesse segundo vídeo do nosso canal. É muito gratificante quando nós encontramos corações alinhados e dispostos para poder falar e receber de Jesus. E hoje eu queria começar esse vídeo diferente. Eu queria te convidar para juntas nós colocarmos o que vai ser dito aqui nessa tarde, noite, manhã, não sei em que horário você vai estar vendo. Para mim aqui é tarde, mas para nós chamarmos ele para ser o centro da nossa conversa, para chegar primeiro aqui, antes de qualquer coisa, antes de qualquer rascunho, porque eu sou ótima em esquecer, então faça um rascunho para a gente, mas que ele entre aqui. Vamos orar juntas? Espírito Santo, te agradecemos por essa oportunidade de juntas estarmos conversando sobre o seu nome, sobre a grandeza dos teus feitos, sobre as suas promessas, Senhor. E te agradecemos por momento nenhum o Senhor nos deixar sozinha nesse processo, mas o Senhor conduzir a nossa vida e o Senhor colocar pessoas ao nosso lado que também estão passando pela mesma situação. Que os testemunhos que formos contar hoje em diante seja testemunho de testificação, testemunho que vai levantar outras pessoas. Pai, eu peço que a sua presença desça aqui nessa casa, que a sua presença desça sobre a casa de cada uma que está assistindo esse vídeo agora, e que o Senhor possa ser o alicerce, que o Senhor possa ser o bálsamo, que o Senhor possa ser o refrigério, o ar que esse coração precisa neste momento. E que essa mulher, Senhor, essa pessoa, possa estar se sentindo agora abraçada pelo Seu Espírito Santo. E que ela possa entender que ela é amada, acolhida e que jamais ela vai estar sozinha. Assim como o Senhor nos deixou ensinamentos da Bíblia, o Senhor nos mostrou que existiam mulheres que tinham de tudo para desistir, mas que elas estavam ali, firmes, confiantes e perseverantes na promessa que o Senhor um dia fez. Nos ensine, Senhor, a ter calma, a esperar aquilo que o Senhor quer para nós. Amém. E hoje, eu estava programando, até conversei com vocês esses dias, coloquei nos stories, que eu estava estudando sobre Abigail. Mas hoje, no meio do dia, o Senhor falou bem assim: esquece Abigail hoje. Eu não quero que você fale sobre Abigail. Hoje eu quero conversar com você e com tantas filhas sobre mulheres da Bíblia. Mulheres que foram fortes, mulheres que receberam promessas, mulheres que tinham de tudo para desistir, mas elas preferiram confiar na palavra que eu disse. Por mais que seja difícil, por mais que essa adversidade se levanta, hoje Deus ele separou 4 mulheres para a gente poder conversar a respeito delas e a gente poder entender que nós não estamos sozinhas, que o processo ele existe por um motivo, por um propósito. E a primeira mulher que veio foi Sara. Quem não lembra, né, de Sarai, que foi transformado para Sara, o seu nome, após o encontro e mudança, né, que Deus mudou o nome tanto dela como do seu esposo. E é muito interessante que Sara, ela vivia pedindo a Deus um filho. Naquela época era difícil. Uma mulher que não tinha filho era vergonha. Hoje é normal, né? Hoje as pessoas evitam, não querem. Eu só tenho uma, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e continue sendo só ela. Mas Sara, ela pedia muito por um filho, ela ansiava muito por um filho. E Deus veio e deu promessa para ela e para seu esposo Abrão, que mais tarde se tornou Abraão. Deus deu essa promessa para eles, que eles seriam pai de multidões. Aí você pensa no seguinte, vamos lá, vamos anotar aqui assim pontos de Sara recebendo essa promessa e o tempo se passando. Ah, Pri, mas quanto tempo aí se passou até essa promessa? Será que Deus fez a promessa hoje, daqui a 2 anos ele cumpriu? Não, 25 anos depois. E aí Deus faz a promessa para ela e ela ali ansiando por aquilo, passando 25 anos, ela já estava desacreditada, já era de idade, já não acreditava mais que poderia ter filho, né? E nesse caminho desse cumprimento da promessa, Sara, ela teve ali 3 coisas que nós falamos no começo do vídeo e que todas as mulheres da Bíblia que a gente vai se referir hoje tiveram também, e que todas nós passamos por isso, que foi o quê? O primeiro tempo do processo de espera da promessa,
Pô, Deus veio e me prometeu, vamos lá, uma casa própria, o meu filho liberto, um casamento abençoado e etc. Mas até hoje não cumpriu. Você está onde? Na espera da promessa. Depois da espera vem o processo, porque Deus ele já te deu um sonho, porque Ele te deu uma promessa. Então Ele já te deu um sonho e aí Ele vai colocar você no processo dela. Mas como assim processo? É dolorido, né, amiga? É difícil, mas nesse processo é onde Deus ele começa a trabalhar em nós. E assim, eu falo isso pra você de coração muito aberto, porque até um tempo atrás eu era uma pessoa muito, muito, muito difícil. Por tudo que eu sofri, por tudo que eu passei na vida. Então, assim, pra você ter noção, eu cheguei a um ponto que a gente sempre faz anotações aqui em casa e pede pra gente escrever coisas pro próximo ano, né? Assim, a gente profetiza sobre o próximo ano que a gente vai viver. E aí eu peguei o da minha filha pra olhar e ela tava escrito assim, que a minha mãe sorria mais. Pra você ter noção do tão difícil que era pra mim abrir um sorriso. Porque o processo, ele foi tirando a minha vontade de sorrir. Ele foi me transformando em um robô. Eu acredito que Deus tem um propósito muito grande para essa conversa nossa hoje, porque durante esse processo, Ele me ensinou a sorrir de novo. Ele me ensinou a ver pelos olhos dele. Então, assim, Deus ele te dá o sonho, Ele te faz a promessa. Ele te coloca no processo para cumprimento dessa promessa. Então, eu não sei qual é o processo que você está passando hoje. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja orando e não vendo a resposta das suas orações. Talvez você pergunta a Deus o porquê de tanta luta, o porquê que eu estou passando isso. Meu marido sai de casa, meu filho não quer nada com o Senhor, sabe? Talvez o seu filho possa estar atrás das grades ou seu marido, mas você está no processo. Não arreda o teu pé do processo, porque é o processo que vai te forjar para onde Ele vai te levar, para onde Deus vai te colocar. Então faz parte. E além de Sara, que esperou por 25 anos, para depois do processo ela ter o cumprimento da sua promessa. E aí, depois de Sara, nós temos Ana, que chorou por anos pedindo a Deus para abrir sua madre, para poder lhe dar um filho. Ana orou e confiou. Então, o que a gente tem em comum aqui dessas duas mulheres que a gente já está falando? Nós temos espera, nós temos processo e nós temos cumprimento. Porque você sabe que Deus cumpriu. Demorou no nosso tempo, porque o nosso tempo não é o tempo dele. Antes de Deus nos colocar onde Ele realmente quer que a gente esteja, Ele primeiro vai nos amassar. Primeiro Ele vai nos moldar, vai tirar todas as imperfeições, vai tirar tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que a gente precisa de abrir mão, todo o nosso eu, né? Pra gente viver o cumprimento da promessa dele. Depois disso nós temos Raabe. Então nós temos Sara, Ana, Raabe, uma improvável. Eu tô lendo, tá, gente? Porque eu esqueço, então eu anotei. Nós temos Raabe, uma improvável, excluída pelas pessoas. Mas olha que maravilha, ela não era nem do povo de Israel, ela era de outro povo. E Raabe acolheu os espias do povo de Deus, recebeu uma promessa de que a família dela seria poupada quando Jericó fosse destruída. E ela, sem ter essa intimidade que você tem, essa experiência que você tem talvez, e que esteja fraco por conta do seu processo, Raabe confiou. Ela confiou em Deus. Ela confiou na palavra dos espias. E ela não só creu, como a família dela toda foi salva, e ela entrou para a genealogia de Jesus. Então eu tô te dando aqui sonhos, promessas, né, que Deus fez. Não é coisa de falar assim, mentira, isso não vai cumprir, é improvável, é impossível. Cara, você quer mais do que Sara, uma idosa, gerar um filho? Do que Ana, que chorava e ainda ouvia o sacerdote falar que ela estava embriagada? Raabe, uma improvável. Acho que as pessoas olhavam para ela e falavam assim, coitada, essa aí não vai dar nenhum. Mas Deus falou bem assim, eu olho diferente. E do mesmo jeito Ele está olhando para você. O mundo pode te acusar, o mundo pode, sabe,
dizer coisas ao seu respeito que você sabe que não é, mas Deus está falando assim: eu olho para você diferente. O meu olhar para você é de amor, é de compaixão, é de perdão, porque quem você foi no seu passado não define o nível, tão pouco a promessa que Deus tem na sua vida. Então Raabe, ela me ensina isso, e ela deveria te ensinar isso também, porque no passado julgaram, excluíram, mas Deus falou assim: honra, vou colocar na minha genealogia. Olha a genealogia de Jesus. Olha o boom que isso dá na cabeça, cara. Se a gente for parar pra pensar, a gente é julgado o tempo inteiro. A gente fala assim: ah, mas você é cristão, você não pode fazer isso. Ah, mas você é mãe, você fazendo isso. Cara, e Jesus tá falando assim: deixe que julguem. Eu sei quem você é, eu sei do seu coração. Isso é maravilhoso demais. E aí me vem uma que assim, acabou comigo, Isabel. Você quase não ouve muita gente falando de Isabel, né? Mas Isabel, mãe de João Batista, que abriu o caminho para Jesus, que batizou Jesus. Olha só, Isabel era uma idosa e estéril. E aí Isabel esperou a vida inteira pela honra da promessa. Lembra que no começo a gente falou que lá no povo de Israel antigamente era vergonhoso você não ter filho? E aí vem Isabel a vida inteira sendo envergonhada, né? Passando por aquela vergonha de não poder gerar. E aí, no fim de vida, a gente pode levar, sei lá, assim, quando ela já estava bem de idade, Deus envia um anjo e fala assim: sua oração foi ouvida. E ela gera aquele que até hoje a gente conhece. Olha só, ela passou a vida inteira sendo envergonhada. E no final de tudo, ela gerou João Batista, que abriu o caminho para Jesus, que batizou Jesus. E você lembra dele até hoje. Você parou para pensar nisso? Olha só, a gente passa por situações tão difíceis que a gente acha que vai ser esquecido e tal, mas não é sobre ser esquecido, é sobre o legado que você está construindo. Concorda comigo? Porque Isabel construiu um legado, cara. A gente ouve falar de Isabel, a gente ouve falar de João Batista até os dias de hoje. Quantos anos antes de Cristo? Não me recordo, eu também não fiz essa pesquisa para anotar. Mas quantos anos antes de Cristo? E assim, e hoje, depois de Cristo, a gente está vivendo, a gente ainda ouve falar de Isabel, a gente ainda ouve falar de João Batista. A promessa de Deus para Isabel foi João Batista. Entende que nessas 4 mulheres que a gente está conversando, não tem uma... que você fala assim: ah, foi uma promessinha, nada a ver. Foi um legado. Existiu tantas outras pessoas na Bíblia que tiveram promessas ou não, que foram aclamadas por homens ou mulheres ou não, mas que não tem esse legado ali, ó, registrado. Que hoje a gente pode olhar e falando: cara, eu posso me basear nessa pessoa, né? Essa pessoa aí foi uma pessoa de acordo com o coração de Deus. Essa pessoa venceu, então eu também posso. E aí eu vou trazer uma para vocês que não está na Bíblia não, mas o nome dela é Priscila, não sei se você conhece. Priscila recebeu várias promessas de Deus. E uma delas, ela tinha 22 anos. Essa menina estava descendo uma escadaria e ela recebeu uma promessa de Deus, falando assim: você não quer, mas eu vou te dar um filho. Porque Priscila estava no auge da sua juventude, fazendo faculdade, estudando, começando a conquistar seus bens materiais. E aí Deus desce e fala bem assim: vou te dar um filho. 2 meses que Deus prometeu um filho para Priscila, Priscila estava grávida. Mas entenda que Priscila naquela época não queria filho não. Priscila naquela época queria viver a juventude dela, 22 anos, novinha. Só que Deus falou assim: tem um legado maior para você, tenho algo maior para você. E Priscila engravidou, gerou no altar. E é aí que eu quero chegar com você. Enquanto Priscila estava grávida, Priscila estava ministrando louvor, estava liderando os jovens. Depois que Priscila ganhou neném, ela continuou ministrando, continuou com a filha no altar, aonde Deus falou que era para estar. E o mais engraçado disso tudo é que quando a filha de Priscila tinha 6 anos, mais ou menos, assim, Deus falou: preciso de te tirar de onde você está e te colocar para cuidar da minha presença. E assim, Priscila não entendeu, né, aquilo. Hoje, a promessa de Priscila, que veio naquela escadaria, está com 10 anos de idade. E o porquê que eu estou compartilhando isso com você?
porque Priscila foi uma menina muito ativa e ativista. Filha de pastor sofre, né? Eu sei. Filha de pastor, cresceu muito ativista, sempre participando de alguma coisa dentro da igreja, sempre estando num altar, sempre estando em evidência. E aí Deus fala assim, vou te levar para Quetalfacho. Vou te levar para Quetalfacho, para dentro da sua casa. E durante esses 6, até hoje, 6, 7, 8, 9, 10, que eu sou péssima em matemática, 4 anos, que Deus tirou Priscila do altar e colocou Priscila dentro da casa dela, o Senhor, Ele tem tratado essa menina de uma forma que você não tem noção. E aí vem a questão, em abril, Deus desceu e falou com ela assim, me entrega a tua filha. Não foi como Abraão não, tá? Não foi sacrificando Isaac não, mas Deus falou, me entrega a tua filha. Porque quando você gerou, eu te dei a promessa que era ela minha. Ela era minha. Só que você ainda não me entregou ela. E ele movida, né, pelo que estava acontecendo. Nós estávamos numa conferência e aí o Senhor falou, entrega a tua filha. E eu orei por ela ali naquela hora, no altar do Senhor, entregando para Deus. E o Senhor falou comigo, o seu legado você está construindo. Doideira. E eu comecei a me ver aquela menina lá antiga, porque eu comecei a falar assim, Deus, o Senhor me tirou de tudo que eu fazia, o Senhor não se importa comigo, o Senhor me tirou do meu emprego, o Senhor me colocou dentro de casa. Eu acho que isso é uma das piores coisas que a gente hoje, que está muito ativa, tem na cabeça. Achar que a gente está dentro de casa, a gente não está fazendo nada. Só que você está gerando um legado na sua casa, você não sabe. E aí Deus falou bem assim, a tua filha é do altar. Você está forjando nela tudo aquilo que eu te ensinei na pancada. Ou seja, o seu processo está te ensinando, porque Deus vai colocar pessoas na sua vida que você vai precisar de ministrar sobre a vida dele. E você precisa de estar curado para poder seguir, para poder fazer isso, sabe? Eu acho muito engraçado como Deus faz coisas. Eu falo que Deus tem um senso de humor assim, extraordinário, fora do normal. E aí, o que me aconteceu? Eu entreguei Sofia para Deus, orei. Falei, é sua, Senhor, faça o seu querer na vida dela. E 10 anos depois que o Senhor me deu aquela palavra, que eu gerei, minha filha está com 10 anos hoje, o Senhor falou comigo que ela era do altar e para o altar ela voltaria. Que era o momento dela voltar para o altar e não o meu. O Senhor falou assim, você está exatamente onde eu te quero. Você está sendo base, você está sendo porto seguro, você está transformando a sua casa na minha casa. É sobre isso. Nem sempre Deus vai te dar altar. Às vezes Deus vai te deixar no altar, mas Ele vai te tirar do altar para você forjar dentro da tua casa. E tá tudo bem sobre isso. Se for da vontade dele você voltar para um altar no futuro, tu vai voltar. Só espera. Só viva o seu processo. Porque eu tenho certeza que você, assim como eu, você não quer viver igual o povo de Israel. Morre gerações, vem gerações, vai gerações. E eles estão no deserto, debaixo de um sol, e não tomam posse da terra prometida. Por quê? Porque não entendeu o processo de Deus na vida deles. E é sobre isso. Eu dei uma bugada aí? Porque eu buguei um pouquinho aqui. Me perdi. Mas para fechar, nessa última semana, minha filha voltou. Ela voltou, porque quando era pequena, na barriga ela estava no altar. Ela estava sendo gerada ali, agora sendo gerada dentro de casa também. E aí no último final de semana ela estava ministrando adoração a Deus em forma de dança. E ali eu agradeci ao Senhor, porque no passado eu fui uma criança que adorava a Deus em forma de dança. Então naquele processo que eu passei, o Senhor estava me ensinando a ser uma adoradora de excelência para poder trazer à minha filha essa sede por Jesus. E para encerrar, eu queria falar uma coisa assim muito importante para você. Eu não sei, assim, qual o processo que você está passando na sua vida, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus está te olhando, Ele está te vendo, Ele está conduzindo, Ele está guiando. E calma, que no momento certo vai acontecer. Não se desespere, eu sei que é difícil,
E eu tô vivendo essa situação porque eu falo com o Senhor, Senhor, eu não quero que seja palavras vazias. Eu quero que seja palavra para pessoas que precisam, pessoas que também estejam passando pela mesma situação, que a gente possa conversar e abrir um diálogo e, enfim, compartilhar experiências de uma fortalecer a outra. E eu tô passando num processo difícil também, mas eu tô me apegando a essa palavra, sabe? Eu tô no processo para o cumprimento da palavra de Deus. Assim como o Senhor, Ele cumpriu a minha primeira promessa que Ele fez sobre minha filha, que ela voltaria para o altar, e ver minha filha adorando a Deus em forma de dança. Foi algo extraordinário para mim. Então, o seu processo está exatamente onde você precisa de estar. E calma que nesse processo você não está sozinha. O Espírito Santo, ele está junto com você. Você não é Raabe, mas você também foi a improvável da tua família. Você também foi improvável da tua casa, você foi improvável do teu trabalho. Mas Deus está falando bem assim, sustenta, porque eu tô contigo. Deixa que falem. Existe algo muito mais poderoso que eu aprendi com a minha mãe. Olha como que existe a transmissão de família para família, aquilo que você gera dentro da tua casa. Minha mãe falava assim, o joelho resolve tudo. Conta para Deus. Conta pro teu pai, ele tá ali todo dia sentado esperando você chegar para poder ouvir o que você tem para falar para ele. Conta como foi seu dia, conta o que te fizeram, conta o que aconteceu, pede direcionamento para a próxima etapa, o que você tem que fazer, porque ele quer fazer e ele vai fazer. E eu queria encerrar com você aqui com um versículo que eu te falei com vocês, que foi do nada isso hoje, né? E a gente foi, rodou e voltou. Enfim, segura meu TDAH. Vamos lá, em Isaías 49, capítulo 15, que fala assim: haverá uma mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu, o Senhor teu Deus, jamais esquecerei de ti. É sobre isso. Você está na vontade dele. Ele não esqueceu de você. O processo só está te forjando para algo maior que o Senhor tem para a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa de ouvir essa palavra hoje. Comenta aqui para a gente saber que estamos no mesmo caminho, mas que nós vamos chegar no cumprimento da promessa. E quando chegar ao cumprimento dessa promessa, traz aqui pra gente servir de testemunho e a gente poder edificar outras vidas. Conto com vocês. Te espero até o próximo.